Sábado, 24 de outubro, saiba agora os destaques do Band Empresarial. Nós vamos falar com Marcelo Nogueira Reis, que é advogado tributarista e sócio da Nogueira Reis Advogados. Ele falará para a gente sobre a questão da reforma tributária e os anseios do mundo empresarial referente a isso. O empresariado não sabe mais o que fazer com as obrigações tributárias. Elas são muitas, elas são diversas. Não só as obrigações que a gente chama de principais, que é pagar o tributo, imposto de renda, contribuição social sobre o lucro, ICMS, PIS, COFINS, IPI. Não é só isso, nós estamos falando também de obrigações acessórias. Conversaremos também com Armando Avena. Ele é economista, ele é escritor e é também editor responsável pelo Bahia Econômica, o maior portal da Bahia. O último trimestre do ano vai ser uma retomada em vários setores. E a economia brasileira, o consumo estava preso e, ao mesmo tempo, as pessoas ficaram em casa. Quando as pessoas ficam em casa, elas consomem menos combustível, vão menos a restaurante. Gerou-se assim uma poupança forçada. Eu sou Azevedo Filho e fique agora com o Band Empresarial. E começando o nosso Band Empresarial, e como disse, com o nosso querido amigo Marcelo Nogueira Reis, que é sócio da Nogueira Reis Advogados e que vai trazer aqui um assunto bastante importante para a gente, que é o mundo tributário, né? Que é tão importante para esse mundo empresarial. Obrigado, Marcelo, pela sua presença. Obrigado a você, amigo. Para mim é uma honra muito grande estar aqui no Band Empresarial e com certeza nós vamos marcar posição na TV baiana, porque nós teremos um espaço reservado para discutir assuntos do empresariado baiano. Então, estou às tuas ordens, vamos lá. Obrigado. Marcelo, há anos o empresariado vem buscando de alguma forma uma reforma tributária que seja mais transparente, progressiva, né? De alguma forma que crie um ambiente empresarial mais próspero e, consequentemente, mais gere emprego, renda. E tudo isso a gente estava na expectativa em função dessa reforma tributária que veio agora com o governo federal. Veio com tudo isso mesmo ou não, amigo? Olha bem, não veio. O que existe aí é uma proposta. Aliás, são várias propostas. Mas você falou uma coisa muito interessante, do ambiente empresarial. Porque o que está acontecendo hoje é exatamente o problema do ambiente empresarial, porque o empresariado não sabe mais o que fazer com as obrigações tributárias. Elas são muitas, elas são diversas. Não só as obrigações que a gente chama de principais, que é pagar o tributo, imposto de renda, contribuição social sobre o lucro, ICMS, PIS, COFINS, IPI. Não é só isso, nós estamos falando também de obrigações acessórias, aquelas coisas de escriturar o tributo, informar, declarar. Verdade. Ou seja, o ambiente tributário virou um emaranhado perigoso de se viver, difícil de conviver e muito mais difícil de cumprir e de poder pagar. Então, quando a gente fala em reforma tributária, dessas que estão se apresentando aí no Congresso, as propostas de emenda à Constituição, então, o que tira de positivo, pelo menos destas propostas, é a simplificação, Azevedo. Isso é que é interessante. Nós precisamos simplificar o sistema tributário. Nós vamos acabar com esse mundo de tributos que eu acabei de falar. Eu só falei uns 10, mas temos mais de 50. 50? Então, as propostas, neste aspecto, elas são positivas, porque elas eliminam alguns tributos e, vamos dizer, unificando. Então, ela acaba, por exemplo, tem uma proposta que acaba com o PIS, com a COFINS, acaba com o IPI, acaba com o IOF. Tudo isso é importante, porque a dificuldade, como eu disse, de pagar o tributo, a dificuldade de calcular o tributo, de declarar o tributo, leva o empresário a errar. Ele não erra porque ele quer, ele é levado a errar porque a legislação é complexa. Ele precisa ter um corpo jurídico, um corpo de contadores para que ele erre menos. E aí começa o quê? Começa a inadimplência. Começa o quê? Começa a briga judicial. Nós que estamos conversando aqui agora... Não só inadimplemento, Marcelo, mas às vezes também um pagamento equivocado, ou seja, a menor ou a maior, e aí vamos buscar esse dinheiro. Então, hoje nós estamos numa discussão, nesse momento nós estamos aqui conversando. O Supremo Tribunal já disse que não se tributa com contribuição previdenciária, salário e maternidade. Só que, há 6 anos atrás, o STJ, que é um outro tribunal quase equivalente, vamos chamar assim, ao STF, disse que a coisa era para não pagar. Ou seja, o empresário paga uma coisa porque o judiciário está dizendo que é para pagar, depois o próprio judiciário, através de outra corte, diz para não pagar, só que você já pagou indevidamente, tem que buscar de volta. Então, nesse momento, nós estamos discutindo
se o ICMS entra na base de cálculo do PIS/COFINS. O Supremo acabou de dizer que sim, mas a Receita Federal diz que ainda não é para cumprir, porque tem dúvidas, porque tem embargo de declaração. Ou seja, essa insegurança, amigo, tem que acabar. Tem que limpar, fazer uma linha de corte. Isso é que é o ideal. Linha de corte para agora, reforma tributária, criam-se novas incidências, obviamente condensadas, acabam-se vários tributos e cria-se um grande programa de parcelamento com benefício para pagar o passado, ou seja, limpar. Eu gostaria que acontecesse era isso. E as propostas que estão aí, de alguma forma, atendem neste aspecto. Mas o que percebo de vez em quando, e no mundo a gente está vendo muito isso, uma reclame muito grande do mundo empresarial, principalmente agora na questão de prestação de serviço, quando a gente fala aí da tributação agora do PIS/COFINS aumentando significativamente de 3 e pouco para 12 alguma coisa. Certíssimo. Como resolver isso? Aí, bom, vou simplificar, mas eu vou aumentar? Não, esse é o ponto. O que o governo diz? O governo diz que não vai haver aumento de carga tributária, mas isso é uma forma de jogo de palavras. Não vai haver um aumento de carga tributária no geral. Então, se ele arrecada um X, com a mudança está dizendo que não vai arrecadar 2X. Só que, e aí é o ponto que você tocou, uma das propostas, e essa é a proposta do governo, é a proposta de eliminar o PIS e a COFINS. Então, para os prestadores de serviço, como eu, que hoje paga 3,65 de PIS e de COFINS, passaria para 12. E não teria créditos para compensar, ou seja, insumos, que nós, os prestadores de serviço, temos pouco, só temos a mão de obra. E mão de obra não dá direito a crédito. Então, essa é a grande grita do empresariado ligado à prestação de serviço. Para este segmento, de fato, vai ser uma assombrosa aumento de carga tributária. E é nesse ponto que precisa haver uma dosimetria por parte do governo. Acreditamos que isso acontecerá, se a proposta do governo vier a passar. Porque essa alíquota tem que descer sensivelmente. As entidades todas já se manifestaram aqui na Bahia e nacionalmente também, inclusive a Ordem dos Advogados, a Associação Comercial da Bahia, a Federação do Comércio, todo mundo já mandou, vamos dizer, seus memorandos, suas análises críticas, pelo lado positivo, que eliminaria várias brigas que hoje tem com essa criação desse novo tributo. Perfeito. Mas tem um lado negativo, que para alguns segmentos, notadamente da prestação de serviço, vai haver, inegavelmente, um aumento de carga tributária. E aí, como pagar, né? Que é a grande novela. Você passa por um processo desse gigantesco agora de pandemia, muitas empresas com extrema dificuldade, e aí se fala nisso. Ou seja, na verdade, há muito jogo nesse momento e que a gente veio aí agora de novo trazendo um novo chamada para o CPMF. Como o doutor Marcelo Nogueira Reis entende isso? Uma coisa que já foi tão debatida, excluída, e agora começa a se falar de novo. Polêmico. Isso é muito polêmico. Porque o governo está tentando, eu acho até que de forma hábil, mas talvez não tenha conseguido se fazer entendido, ele está tentando colocar para o público o seguinte: ele não quer criar uma CPMF como sendo um novo tributo. Ele quer substituir a tributação que hoje existe, que é muito gravosa, recessiva e inflacionária, que é a tributação sobre a folha, que é a famosa previdência da folha. Ele está dizendo que ele está trazendo um outro imposto para que esta parte da oneração da folha ela caia, ela seja substituída. Olhe bem, se for isso, eu acho que é uma proposta que dá para conversar. Se for para substituir e eliminar, repito, esse transtorno que hoje é a tributação sobre a contratação de mão de obra. Ninguém hoje quer mais ter empregados porque tem que pagar a contribuição previdenciária. É exatamente a contribuição sobre a folha. Isso inibe a atividade produtiva, inibe os empregos. E é essa parte que o governo federal, neste ponto, eu acho, com bastante acerto, está querendo remendar, está querendo consertar. Só que trazendo de volta um outro tributo que vai onerar as atividades financeiras. Então, se eu acho... eu não fiz conta, não sei como será a CPMF, porque o projeto não existe. Dizem que é uma alíquota de 0,2%. Dizem que vai onerar tanto a saída do dinheiro quanto a entrada do dinheiro. E a CPMF, não sei se você lembra, a anterior CPMF... Era 0,38, salvo engano. Mas ela não onerava transferência de uma conta da mesma pessoa, não onerava salário, você vai pegar seu salário na boca do caixa, não pagava, aposentadoria não pagava. Então, tinham muitas isenções.
E o que se diz é que essa daí, ela viria com um pouco mais de capilaridade. Então, tudo é a dose, Azevedo. Tudo é a dose. Quer vir com um imposto financeiro, mas abre o jogo, vai ser como? Vamos discutir, vamos debater. Mas não, fica só dizendo, pode ser isso, deve ser 0,2. Mas não é um teste para ver como é que funciona a gritaria, como é que os empresários reagem, como é que a sociedade... Se for para testar, ele já viu o resultado. Tanto o Congresso quanto os empresários, eles todos são contra. Por quê? Porque vem a notícia vem assim, querem criar CPMF, querem recriar, mas a conversa, eu estou achando que tem uma falha de comunicação do governo. Dizer, não, calma, não é isso. Eu quero desonerar isso, porque faz esse mal aqui, porque todo mês você tem que calcular salário maternidade, salário de 13º, tudo isso sobre folha, ninguém mais quer contratar, todo mundo quer terceirizar a mão de obra. Por que tudo isso? Para fugir da contribuição previdenciária, porque ela é muito alta. Verdade. Então, se o discurso for esse, que se enfrente e se diga, eu não quero criar mais um, eu quero, talvez, substituir, uma coisa compensar a outra. Então, eu acho que está vindo uma comunicação. Marcelo, e me fala um pouquinho. Teve aí a pandemia, e o que se fala muito é de uma inadimplência gigantesca do pagamento dos tributos. E aí o que a gente vem aí, alguns municípios, alguns estados, tentando fazer alguma coisa do ponto de vista de algumas isenções ou então parcelamento. Como tem sido tratado isso, notadamente aqui na nossa Bahia? Pois é, eu achei que aí, que está falando aqui é uma pessoa que está ligada a entidades empresariais. Então, todas as entidades, eu estou falando da Associação Comercial, da FEComércio, da FIEB, da própria Brasel, que reúne bares e restaurantes, sentiu falta de um certo apoio do governo do Estado nesse aspecto tributário. Só estou falando disso, depois não queria politizar a nossa conversa. Então, neste aspecto, não houve um apoio nem na época da pandemia, vamos dizer assim, do início, de março para cá, como não está havendo ainda agora. O governo federal teve isso. O governo federal, vamos dizer, prorrogou diversas obrigações tributárias, pagamento de PIS, pagamento de COFINS, até do Simples Nacional, FGTS, até financiamento imobiliário também, parcelou, botou para 6 meses de carência, até algumas coisas desse tipo. Então, dentro do mundo tributário, temos que ser justos, o governo federal apoiou bem, inclusive mantendo as pessoas que tinham certidão, mesmo sem pagar o tributo do mês, continuava com certidão válida. Isso tudo é muito importante. É um colchão que dá um certo conforto ao empresariado. Então, eu acho que o Estado da Bahia ainda está em tempo, porque nesse momento nós temos diante uma grande inadimplência, como você disse. Mas pode vir, então, um programa do governo estadual, uma espécie de refis, como se chama, porque já foi aprovado nacionalmente. O Conselho Fazendário, o CONFAZ, já aprovou, autorizando o Estado da Bahia a implementar, se ele quiser, esse tipo de benefício, ou seja, pagar com algumas reduções. Não é deixar de pagar tributo, não, ninguém está falando isso. É pagar, só que as multas pelas inadimplências seriam, de alguma forma, minoradas. Então, está em tempo ainda, eu acredito, as entidades acreditam que o governo do Estado trará alguma coisa. O governo municipal também não ajudou muito, não. Mas e aquele pacote de 100 ações e tal? Esse pacote veio agora. Mas nós estamos falando aí, março, abril, maio, junho, julho, agosto, e todo mundo ali sufocado. E teve, inclusive, um agravante, que eu achei isso uma infelicidade, que foi cobrar. Você vê, lembre que a prefeitura, através de decreto, proibiu algumas atividades de funcionar. Proibiu. Então você não podia. Você não podia nem fazer arrecadação ter receita. E em paralelo, a prefeitura cobrou a TFF, que é a taxa de funcionamento. Fiscalização e funcionamento. Ora, se você não está funcionando, como é que você vai pagar uma taxa? Para quem lhe fiscalizar se você não está funcionando? Então eu achei uma infelicidade este aspecto, ele não ter abonado, prorrogado, parcelado. Não, nada. Mas, em contrapartida, agora o governo municipal criou o programa de parcelamento, o PPI, que tem regras excelentes para quem não conseguiu pagar seus tributos, tanto no período da pandemia, como até em períodos anteriores. Então, isso é muito positivo. Isso, rapaz, isso tem um efeito prático, é fantástico. A gente que vive um mundo empresarial, você não sabe o alívio que dá o empresário saber que vai poder, meu Deus, pagar em 48 meses, tirar um pedaço de uma multa, não é perdoar tudo, ele está pagando, mas só que ele vai ter um fôlego, é muito importante. Então, faltou aqui um pouquinho, teve mais ali, menos aqui, mas a verdade é,
A inadimplência foi grande, esse ponto que você comentou, e a gente agora tem que ver como é que vai acomodar isso. Marcelo, teria que ter aqui pelo menos mais uns dobro do tempo para a gente poder conversar e desdobrar um pouquinho mais. Mas fica aqui a promessa da gente poder voltar e depois a gente resolver. Com tudo isso que está saindo aí, se você vai ter a análise, vai estar com um pouco mais, assim, do ponto de vista otimista de que essas coisas estejam funcionando, porque a gente é otimista por necessidade. Vamos sim. Então fique com a gente que a gente volta já já com o nosso Band Empresarial.